we can go. There's probably not a more hotly debated 35 acres on planet Earth than the Temple Mount in Jerusalem. Talvez não haja um assunto mais debatido hoje quanto à reconstrução do templo de Israel no domo da montanha. One of the reasons is because never in the history of the world Uma das razões é porque nunca antes na história has there been a people that lived in a nation tem havido um povo que viveu numa nação, that were kicked out of the nation que foi expulso daquela nação, and scattered around the world, espalhado pelo mundo, and yet maintained their ethnic identity, e ainda assim conseguiu manter a sua identidade étnica, and then returned to their homeland. e aí voltou para a sua terra natal. It's never happened to anybody else but Israel. Não aconteceu com mais ninguém, exceto com Israel. And that's why one of the many reasons we have a unique problem in the Middle East. É por isso, essa é uma das razões pelas quais nós temos um problema singular no Oriente Médio. And it looks like there is no solution to this problem. E aparentemente não há solução para esse problema. And yet there really is no solution from man's perspective. Não há solução pela perspectiva humana. But yet we know that one day God himself will intervene in history Mas nós sabemos que um dia Deus haverá de intervir na história and solve this problem. e resolver esse problema. Because the Bible says that he has put Jerusalem, he says, I will return to Zion and I will dwell in the midst of Jerusalem. Porque Deus diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. And as we have said, Jerusalem and Israel is important to God. Como já dissemos, Jerusalém e Israel são importantes para Deus. In fact, the current Palestinian Mufti of Jerusalem, of a Muslim Supreme Council, has said, Aliás, o mufti palestino de Jerusalém, do Supremo Concílio Muçulmano, disse o seguinte: não há a menor indicação da existência de um templo judaico neste lugar no passado. Em toda a cidade não há uma só pedra indicando alguma história judaica. Well, if that's truly the case, then why do they constantly try to destroy archaeological evidence? Se esse é o caso, por que eles estão constantemente procurando destruir evidência arqueológica? I'll show you more about this later on. Eu vou mostrar mais sobre isso mais tarde. And this goes against what the Muslim world had said up until the last 50 years. Isso vai contra o que o próprio mundo muçulmano havia dito nos últimos 50 anos. In fact, if you were to get a guidebook issued by the Supreme Muslim Council that was in control of the Temple Mount in the 1930s, se você obtivesse um livro guia editado pelo Supremo Concílio Muçulmano da década de 1930, and one of those says the following: um desses livros diria o seguinte: este local é um dos mais antigos do mundo. Sua santidade vem desde os tempos mais remotos. Sua identificação com o local do Templo de Salomão é inquestionável. Why have the Arabs changed their interpretation of this Temple Mount? Por que os árabes mudaram a sua interpretação desse local? It's because the Jews returned to their land. É porque os judeus voltaram para sua terra And want to rebuild the temple. e querem reconstruir o templo. And the Arabs, Islam is often like a 5-year-old child. E o Islã é frequentemente como uma criança de 5 anos de idade. When it sees its big brother or big sister playing with a toy, quando vê o seu irmão mais velho e sua irmã mais velha brincando com seus brinquedos, it becomes jealous and wants that toy. Começa a ficar enciumado e quer aquele brinquedo a todo custo. The Arabs and Muslims have never placed historic significance on Jerusalem or the Temple Mount. Os árabes, os muçulmanos jamais colocaram evidência histórica Jerusalem and the Temple Mount. They've never placed any importance. Okay, nunca deram importância a Jerusalém e ao Domo do Monte, onde está o templo atual, a mesquita atual. For 1400 years, they've had total control over Jerusalem and the Temple Mount. Durante 14 séculos, eles tiveram controle
And they de never Jerusalém e do Domo da Montanha. and they never made Jerusalem their capital, E nunca fizeram Jerusalém ser a sua capital, nor tried to say that the Temple Mount used to not be there. e nunca tentaram dizer que o templo nunca esteve ali presente. It is only because Israel has returned to the land and they put importance on it É só porque Israel voltou à sua terra e dá importância a esse local, that they are jealous and like a child wants to control that. e eles estão agora como uma criança ciumentos e querem ter o controle daquele local. In fact, over 12 years ago, when Randall Price and I wrote our book, Ready to Rebuild, Aliás, 12 anos atrás, quando our book, my book and Randy Price's book, Ok, o livro que eu escrevi com Randy Price, chamado Ready to Rebuild, Ready to Rebuild. Prontos para Reedificar, In our research, we found that the Dome of the Rock that you're looking at now was built by Omar most likely to commemorate the site of the Jewish temple. nós descobrimos que essa visão que vocês estão tendo do Domo da Montanha, que a Mesquita do Omar foi construída, na verdade, para comemorar, To commemorate the location of the Jewish temple. para celebrar, comemorar o local onde teria existido o templo judaico. In fact, Muslims throughout the ages have traditionally believed that they were preserving the site of the Jewish temple that the Jews would later build. Aliás, durante os séculos, os muçulmanos creram que eles estavam preservando o lugar onde o templo dos judeus havia sido construído. But in the last 50 to 75 years, they've totally reversed their interpretation of these things. Mas nos últimos 50, 75 anos, eles mudaram completamente a direção da interpretação que eles dão para isso. Because the Jews are because because the Jews are preparing to rebuild the temple, Já que os judeus estão se preparando para reconstruir o templo, therefore it's a site of much conflict. é local de muito conflito. In fact, a few years ago when Benjamin Netanyahu was prime minister, Alguns anos atrás, quando Benjamin Netanyahu era o primeiro-ministro de Israel, the Arabs and Jews had agreed to open the exit area of a tunnel along the Western Wall. os judeus e os árabes, os muçulmanos, concordaram em abrir um túnel que era uma saída ao lado da parede ocidental do templo. And when Netanyahu government actually did it, then Arafat said the Jews were trying to take over the Temple Mount and they rioted. E quando Netanyahu abriu essa passagem, Arafat acabou reagindo e dizendo que eram os judeus tentando tomar a mesquita de Omar. And that is why the Temple Mount is the most volatile place on earth. É por isso que o Domo da Montanha é hoje o lugar mais volátil da face da terra. Well, let's take a look at Israel's temples in the past as well as the ones in the future. Vamos olhar para os templos de Israel no passado, assim como os templos futuros. You can see that Solomon first built Israel's first temple in 960 BC. Nós vemos que Salomão construiu o primeiro templo em 960 a.C. And this lasted for 374 years before Nebuchadnezzar came and destroyed it. Ele durou 374 anos antes que viesse Nabucodonosor e o destruísse. After 70 years, then the temple was rebuilt by Zerubbabel. Passados os 70 anos do cativeiro, o templo foi reconstruído por Zorobabel. It was later remodeled by Herod, and this is called the Second Temple period. E mais tarde ele foi remodelado por Herodes, e esse é chamado o período do segundo templo. And this was the temple that Christ walked into. Foi nesse templo que Jesus entrou e caminhou por ele. So if the Arabs say there never was a Jewish temple on the Temple Mount, Então, se os árabes dizem que nunca houve um templo judaico no Domo da Montanha, it is not only an attack of the Old Testament,
não é apenas um ataque ao Antigo Testamento. but they are also saying that Jesus Christ never existed and walked on the Temple Mount. Eles estão inferindo que Jesus Cristo nunca existiu e nunca andou pelo domo da montanha. So it's an attack on Christianity as well. Então é um ataque sobre o cristianismo também. Now, Zerubbabel's temple was remodeled by King Herod, O templo de Zorobabel então foi remodelado, reformado por Herodes, but because there was always a continual sacrifice, this is called the Second Temple period. mas por haver The continual sacrifice. o contínuo sacrifício desde a época de Zorobabel, ele foi chamado do segundo período do templo. And in fact, Herod finished his remodeling in AD 62, just 8 years before it was destroyed in AD 70. E Herodes terminou a sua reforma no ano 62 da nossa era, apenas 8 anos antes da sua destruição no ano 70 pelos romanos. And since then, the Jews have been dispersed through the nations, even though there's always been Jews living in the land of Israel. E desde então os judeus estão dispersos pelo mundo, embora sempre tenha havido judeus morando ali na terra. And in the seventh century, the Arabs built the Dome of the Rock. E no 7º século, os árabes construíram a Mesquita de Omar. This fulfills Luke 21:24, which says Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. E isso é um cumprimento de Lucas, que diz que could you repeat the verse, please? Jerusalem will be trampled down by the Gentiles. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra o tempo dos gentios. And that's why the times of the Gentiles will not be fulfilled until the second coming of Christ. É por isso que o tempo dos gentios não se cumprirá até a segunda vinda de Cristo. And so during the church age, Então, durante a era da igreja, there is a spiritual temple of believers, há um templo espiritual dos que creem, but that doesn't mean there's not going to be a physical temple rebuilt in the future. mas não significa que não haverá um templo físico reconstruído no futuro. And this brings us to the two future temples that Israel has in their future. E isso nos traz aos 2 templos futuros que Israel terá no futuro. The third temple is what we often call the tribulation temple or the Antichrist temple. O terceiro templo é o que nós frequentemente chamamos de templo do anticristo ou templo da tribulação. And this temple will be rebuilt at least by the middle of the tribulation. E esse templo terá sido reconstruído pelo menos até a metade da tribulação. It could be built before the rapture, Poderá ser reconstruído até antes do arrebatamento, but it doesn't have to be. mas não precisa ser. But it just has to be there by the middle of the tribulation in order for the Antichrist to defile it. Mas ele tem que estar presente no meio da tribulação para que o anticristo possa profaná-lo. My speculation A minha especulação pessoal is that it will be built after the tribulation begins, é que ele será reconstruído depois do início da tribulação as part of the agreement between the Antichrist and the nation of Israel. e como parte da aliança que haverá entre o anticristo e Israel. And I think it's possible, this is a speculation, E eu creio que é possível, mas repito, é especulação, that the two witnesses will play a role of overseeing the rebuilding of the temple. que as 2 testemunhas até exerçam um papel de supervisão da construção do novo templo. Because Revelation 11 says that they're going to hang out around the temple. Porque Apocalipse 11 diz que eles estarão nas imediações do templo, é onde eles estarão. And that they have the power to call down fire from heaven if anybody messes with them. E eles têm o poder de chamar fogo do céu se alguém bolir com eles. Therefore, they will apparently protect the temple Então, aparentemente, eles protegerão o templo in the first half of the tribulation from the Antichrist. na primeira metade da tribulação do anticristo. And then when the two witnesses die in the middle of the tribulation and are resurrected, E quando as 2 testemunhas então morrem no meio da tribulação e são ressuscitadas and are taken to heaven, e são levadas ao céu, it's only then that the Antichrist goes in and sets up his image in the temple, claiming to be God. é só nesse momento que o anticristo entra no templo e coloca a sua imagem no templo, pretendendo ser Deus.
Now this temple will be destroyed in conjunction with Christ's second coming. Esse templo será destruído junto da segunda vinda, no mesmo momento da segunda vinda de Cristo. Because Zechariah talks about the Mount of Olives splitting in half and opening a whole valley in that area. Porque Zacarias 12 fala do Monte das Oliveiras se fendendo em dois e abrindo um vale tremendo naquela região. Let's look at temples past. Vamos olhar para os templos passados. As you know, Adam and Eve, because of their sin, were kicked out of the garden. Como vocês sabem, Adão e Eva, por causa do seu pecado, foram expulsos do jardim. And they were given skins to cover themselves because of their sin. E eles foram dados vestimentas de pele para se cobrirem por causa do seu pecado. The skins imply that an animal was sacrificed to cover them. E essas peles implicam no fato de que um animal foi sacrificado para que eles pudessem ser cobertos. And so this sanctuary in the Garden of Eden Então esse santuário no Jardim do Éden was the first place that man met God. foi o primeiro lugar que o homem se encontrou com Deus. And they were expelled from the sanctuary in the Garden of Eden. E eles foram expulsos do santuário no Jardim do Éden. And an angel with a sword turning in every direction guarded anyone from entering during the pre-diluvian world. E um anjo com uma espada flamejante protegia o jardim para que ninguém ali entrasse. So how does man have a relationship with God? Então, como é que um homem tem uma relação com Deus? Como é que ele se relaciona com Deus? We see further in the Old Testament that on occasion righteous people would make sacrifices to God. Nós vemos no Antigo Testamento que de tempos em tempos pessoas justas faziam sacrifício diante de Deus. And then when Israel became a nation, she was given a tabernacle in the wilderness. E quando Israel se tornou nação, a ela foi dado um tabernáculo no deserto. And the Shekinah glory, the glory cloud of God, was present among the nation. E a glória Shekinah, o poder de Deus, se fez presente entre a nação. And sacrifices and priests were developed. E o sistema de sacrifícios de sacerdotes foi desenvolvido. To teach the people that to approach a righteous God, you have to come with covering. Que ensinou que para você se aproximar de um Deus santo, você precisava de cobertura. And therefore, the tabernacle is the same as the temple would be, except that it was a temporary dwelling place. Então, o tabernáculo, na verdade, seria a mesma coisa que o templo viria a ser, só que ele não era construído permanente para ficar no mesmo lugar. And inside the tabernacle was placed the Ark of the Covenant, which is where the glory cloud resided, where God sat. E dentro do tabernáculo havia a arca onde a glória de Deus permanecia. And it was placed in the Holy of Holies in the tabernacle. E ela estava no Santo dos Santos do tabernáculo. Then when Solomon built Israel's temple 3,000 years ago, E aí, quando Salomão construiu o templo de Israel 3.000 anos atrás, the Ark of the Covenant was placed in the Holy of Holies there as well. a arca do concerto foi colocada no Santo dos Santos também, desse templo. And so the temple is where man meets God Então, o templo é onde o homem se encontra com Deus, in the same way that the tabernacle was. da mesma forma que ocorria no tabernáculo. And it was placed on Mount Moriah in the city of Jerusalem. E o templo foi construído no Monte Moriá, em Jerusalém. And it was built according to the specifications in the Old Testament as depicted here in the model city in West Jerusalem. E foi construído de acordo com o modelo dado pelo Antigo Testamento, conforme nós vemos aqui este modelo. And the priest came and did service to help cover the sins of the people until the Messiah came. Então o sacerdote adentrava o templo para efetuar sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado antes do Messias vir. Now, Christ himself in Matthew 24 predicted that the temple would be destroyed. I'm sorry, at the end of Matthew 23 and first part of 24. O próprio Cristo, ao final de Mateus 23, início do capítulo 24, previu que o templo seria destruído. And he while sitting on the Mount of Olives, he wept over the city because Israel had rejected him.
E assentado sobre o Monte das Oliveiras, ele chorou por Jerusalém porque Israel havia rejeitado a ele. In fact, today, they are destroying many of the ruins in the temple that was, in other words, let me back up. The temple was destroyed in AD 70, and there are ruins that can be found through archaeology. O templo foi destruído no ano 70 de nossa era e havia ruínas que poderiam ser descobertas através do trabalho arqueológico. But the Arabs are preventing people from exploring the Temple Mount. Mas os árabes estão impedindo as pessoas de explorarem o domo da montanha. So let's look at the temples in prophecy. Agora vamos olhar para os templos em termos de profecia. As we've said in previous sessions, there's going to be a 7-year period called Daniel's 70th week. Como já dissemos anteriormente, haverá um período que é chamado das 70 semanas de Daniel. In the first 3.5 years, the temple will be rebuilt, and it will be a time of peace for the Jews. Na primeira metade da última semana de Daniel, os primeiros 3 anos e meio, haverá paz e os judeus construirão o templo. And as we've said, in the middle of the tribulation, the temple will be desecrated, and the last 3.5 years will be a time of persecution. E como já dissemos, no meio da tribulação, o templo será profanado com a imagem do anticristo e os segundos 3 anos e meio serão de tribulação. And so, therefore, this 70th week time period revolves around events relating to a temple. Então, esse último período das 70 semanas, a última semana, ele está ligado à ideia do templo. And this temple is taught in Daniel 9:26 and 27. E esse templo nós o temos presente em Daniel 9, 26 e 27. In Matthew 24:15. Em Mateus 24:15. In 2 Thessalonians chapter 2. Em 2 Tessalonicenses 2. And then in Revelation chapter 11 and chapter 13. E Apocalipse capítulos 11 e 13. In those passages it talks about future events that will take place in a temple. E essas passagens falam de eventos futuros que ocorrerão no templo. This is why we believe one will be rebuilt. É por isso que nós cremos que ele será reconstruído. And the 7-year period will start when the Antichrist makes an agreement with the Jewish people. E esse período começará a última semana quando o anticristo fizer um acordo com o povo judeu. This does not mean that the Jews will accept Antichrist as Messiah. Isso não significa que os judeus vão aceitar o anticristo como Messias. Just that they will make a treaty between one another. Assim como eles fazem um tratado entre eles, eles vão aceitar esse tratado. Zechariah 14:2 says, "For I will gather all the nations against Jerusalem." Zacarias 14:2 diz: porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. So as we've already talked about, the time of the tribulation will revolve around Israel, Jerusalem, and a temple. Como nós já dissemos, a tribulação revolverá ao redor de Israel, Jerusalém e um templo. And the nations of the world will attack the city of Jerusalem. As nações do mundo atacarão a cidade de Jerusalém. Zechariah 14:4 says, Oops, I'm sorry. okay. Desculpem, apertei o botão errado aqui. Which number is that? I don't guess you have that. Do you? Yeah, probably Is that do. it there? No. Here, try that one. Wow, what Much happened? further up. No, I went all the way to the end by accident. You went to the way, that's To way the at the end. end. Oh, yeah. Eu apertei um botão errado e ele foi para o fim. Quando você aperta o end aqui, ele pula para o fim. Technology is great when it works right. Tecnologia é ótima quando funciona direito. Okay. Where are you? Here? There. Okay. Chegamos. So, Zacarias 14:3 diz: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. that's a different scripture that I have. Oh, it's combined? Because it's 3 in our Bible. Okay. But it doesn't say everything. Okay.
But here we see that the Lord himself, at the end of the tribulation, will come and fight against those nations who have gathered against Jerusalem. O texto aqui diz para nós que ao final da tribulação o próprio Senhor virá e pessoalmente batalhará contra as nações, pelejará contra as nações. And he will personally come and his feet will light on the Mount of Olives. E ele pessoalmente virá e seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Jeremiah 3:17 says, Jeremias 3,17 diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações. and this is when he will build the millennial temple, the fourth temple. É aqui que será construído o quarto templo, o templo do milênio. But what are they doing now in Israel to prepare to rebuild the temple today? Mas o que está acontecendo hoje em Israel, que é o preparo para a construção do templo? By the way, something that just happened last Wednesday, 8 days ago, Aliás, algo que aconteceu quarta-feira da semana passada, 8 dias atrás, the Orthodox Jewish community a comunidade judaica ortodoxa re-established the Sanhedrin after 1600 years of not existing. reinstituiu o Sinédrio depois de 1600 anos de inexistência. They did this 2 Wednesdays ago in Tiberias. Eles fizeram isso 2 quartas-feiras atrás em Tiberias, é, up near the Sea of Galilee. Tiberíades. Okay. And it will meet in Jerusalem once a month. E ele vai se reunir em Jerusalém uma vez por mês. And it's composed of 71 Orthodox rabbis. E ele é composto de 71 rabinos ortodoxos. And from what I have heard, E conforme o que eu ouvi, the Orthodox Jewish community is excited about this development. a comunidade judaica ortodoxa está emocionada com esse desenvolvimento das coisas. Because it is the first step toward bringing together many of the Orthodox sects into one. Porque é o primeiro passo para trazer, amalgamar todas as correntes ortodoxas, existentes. And they will start meeting once a month in Jerusalem. E eles se reunirão uma vez por mês em Jerusalém. And in our book, Ready to Rebuild, we have a picture of the building that they had built many years ago for the Sanhedrin to meet E in. no nosso livro Prontos para Reconstruir, que saiu vários anos atrás, nós temos uma foto do local onde eles se reuniriam. And many Orthodox Jews in Israel believe that this is a sign that Messiah is coming soon. E muitos judeus ortodoxos creem que esse é um sinal de que o Messias vem em breve. But other preparations to rebuild the temple are being made. Mas outros preparativos têm sido feitos para a construção do templo. We've seen that Israel became a nation in 1948. Vimos que Israel se tornou nação em 1948. Then we saw that Jerusalem was united as their capital in 1967. Vimos que Jerusalém foi unificada como a capital de Israel em 1967. In the year 2000, the battle for Jerusalem and the Temple Mount began when Ariel Sharon went on the Temple Mount. E no ano 2000 deu-se início a uma luta por Jerusalém, pelo Monte do Templo, quando Ariel Sharon subiu até o Monte do Templo. Even though we don't know how, we know that one day the third temple will be rebuilt. Embora nós não saibamos como, sabemos que um dia esse terceiro templo será edificado. The Six-Day War in June of 67, A Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, Israel regained control of the old city and the Temple Mount. Israel retomou o controle da cidade e do Monte do Templo. And for about 10 days, Israel controlled the Temple Mount. E durante 10 dias, Israel controlou o Monte do Templo. The Arabs said that they would defend the Temple Mount to the last drop of Arab blood. Os árabes disseram que eles defenderiam o templo, o Monte do Templo, até a última gota de sangue. But when the Israeli soldiers came, they all ran. Mas quando os soldados israelitas subiram o Monte do Templo, eles todos fugiram. And Moshe Dayan, who is a secular Jew, E Moshe Dayan, que era um judeu secular, não cria em Deus, met with the Muslim Waqf officials se encontrou com os membros do Waqf
muçulmano, in the Al-Aqsa Mosque, which is the Temple Mount. na mesquita Al-Aqsa, que é a do Templo do Monte. And in August of that year, he gave control back to the Muslims. E em agosto daquele mesmo ano, ele devolveu o controle aos muçulmanos. He thought that they would be grateful to the Jews, Ele achou que eles seriam gratos aos judeus por esse gesto and thus they would be easier to govern. e seria mais fácil a convivência. But instead, the Arabs saw it as weakness, E em lugar disso, os árabes enxergaram isso como fraqueza dos judeus and believed that the Jews didn't care about the Temple Mount. e chegaram a pensar que os judeus não se importavam com o monte do templo. Now, where is the temple going to be rebuilt? Aonde será reconstruído o templo? Some people think it's going to be rebuilt in the north, to the north of the temple, some to the south, but I believe it's going to be rebuilt right smack dab where the Dome of the Rock is. Alguns creem que ele vai ser construído ao norte, outros ao sul, mas eu creio que ele vai ser reconstruído exatamente ali onde está o Domo da Montanha. In fact, this is what, in 1992, when we wrote our book, Ready to Rebuild, Em 1992, quando escrevemos o nosso livro Prontos para Reconstruir, we interviewed about a dozen of the top Jews in the Jewish community. nós entrevistamos cerca de 10 judeus principais da comunidade judaica. And they had never heard of any of these suggestions that would be built anywhere other than where the Dome of the Rock resides. E eles sequer tinham ouvido alguma sugestão de que o templo seria reconstruído em outro lugar senão onde o Domo da Montanha existe. And many of the rabbis laughed when we told them about these suggestions coming from the Gentile Christian world. E muitos dos rabinos riram quando nós falamos dessas sugestões vindas do mundo cristão, que ele seria reconstruído no sul ou no norte. Because they not only have historical and archaeological reasons to believe that it's going to be where the Dome of the Rock is, Porque eles não apenas têm motivos históricos e arqueológicos para crer que ele vai ser onde é o Domo da Montanha hoje, but they also believe the Jerusalem Talmud teaches that that's where it's going to be. mas eles creem que Talmud. ok, eles creem também que o Talmud ensina que é onde vai ser. Some have even suggested that there would be a temple built right next to the Dome of the Rock. Alguns chegaram a sugerir que haverá um templo que será construído ao lado do Domo da Montanha, But this will never happen mas nunca ocorrerá, because in the mind of the Muslims, the temple would defile their holy site, porque na mente dos muçulmanos o templo judaico profanaria a mesquita deles. and in the mind of the Jews, the Dome of the Rock would defile the temple. E na mente dos judeus, a mesquita muçulmana profanaria o templo dos judeus. So it's one or the other. Então é um ou outro. In fact, there are a lot of organizations in Israel among the Orthodox community that are dealing with the different aspects of rebuilding the temple. Aliás, há vários segmentos da sociedade israelita que hoje já tratam da reconstrução do templo. One of these is called the Temple Institute that you can go visit in West Jerusalem. Uma dessas organizações é o Instituto do Templo, que você pode visitar na Jerusalém Ocidental. Have any of y'all ever been there? Alguém já esteve lá? Algumas Okay, mãos. one or two. I've been Okay. there 2 or 3 times. They are rebuilding the implements for the temple. Eles estão reconstruindo os implementos para o templo. Aliás, já no ano de 2004, eles terão construído todos os implementos necessários ao templo. And they now, even Jewish children often go and visit the Temple Institute in their schools. E agora até crianças judias vão visitar esse Instituto do Templo como parte da sua atividade de campo das escolas. You can see that many of the implements are being rebuilt. Você pode ver que muitos dos implementos estão sendo reconstruídos. These are not just models, but they're real items that will be used in the third temple. Não são meros modelos, serão os próprios itens que serão usados no terceiro templo. Here we see the lots that will be cast to decide which of the two will be the scapegoat. Aqui são
In other words, lots will be cast to see which one's a scapegoat and which one is sacrificed. Quando se lançavam sortes para descobrir qual era o bode expiatório, esses aqui são os elementos que vão ser usados para isso. Here we see the high priest crown that he will wear. Aqui nós temos a coroa que o sumo sacerdote vai usar. Here we see the candelabra made from a single piece of gold that is you can see in West Jerusalem. Aqui nós temos o candelabro que é feito de uma peça única de ouro que pode ser visto na Jerusalém Ocidental. In fact, Dave Hunt and Ruth and I saw this in person 3 years ago together. Aliás, Dave Hunt, Ruth Hunt e eu vimos os três juntos esse candelabro quando estivemos lá 3 anos atrás. They are making the altar for sacrifice. Estão fazendo o altar para o sacrifício. They're making the table for showbread. Estão fazendo o templo para o pão ázimo. They have figured out which stones they will use for the high priest's plate, and they have made that as well. Já descobriram quais serão as pedras que farão parte daquele peitoral que o sumo sacerdote utilizará e elas já estão devidamente prontas. In fact, they've made all of something like 114 implements and are now ready for the third temple. Então eles já chegaram a fazer cerca de 114 implementos e eles estão prontos para colocar isso dentro do templo. Another organization is called the Temple Mount Faithful. Outra organização é chamada de os Fiéis do Monte do Templo. This was started by Gershon Solomon, Isso foi começado por Gerson Salomão, who was one of the soldiers that helped liberate the Temple Mount in 1967. que foi um dos soldados que ajudou a libertar o Monte do Templo em 1967. Gershon Solomon is a friend of mine, Gershon Solomon é amigo meu and he ate at my house one time in Texas. e ele já comeu na minha residência uma vez no Texas. And he's a 10th generation Jerusalemite, E ele é um defensor de Jerusalém de 10ª geração. and he wonders why Israel is back in the land and dwelling in nice panel houses and they haven't built a house for the Lord. E ele está se perguntando por que Jerusalém está de volta à sua terra, vivendo em casas bonitas e ainda não construíram uma casa para o Senhor. And so he went and made a 4.5-ton cornerstone. Então ele fez uma pedra de 4,5 toneladas, uma pedra de esquina. And in October of 1989, he put it on the back of a truck and tried to drive it up on the Temple Mount. E ele colocou isso num caminhão. October 89. Em outubro de 89, ele tentou subir com essa pedra até o Domo do Monte. Of course, he was prevented from doing this, É claro que ele foi impedido de fazer isso. and he does it on certain holy days each year. E ele faz essas tentativas em certos dias santos, ano após ano. And in October 1990, E em outubro de 1990, he tried to drive the cornerstone up to the Temple Mount again, ele mais uma vez tentou levar essa pedra de esquina ao Monte do Templo. and it resulted in a riot E isso acabou numa revolta, where the Arabs started throwing stones down on the Jewish worshipers. onde os árabes começaram a apedrejar os adoradores judaicos. And the temple police ended up killing 19 Arabs E a polícia do templo acabou matando 19 árabes on the Temple Mount. no Monte do Templo. This was during the First Gulf War, Isso foi durante a Primeira Guerra do Golfo. and this was the incident that Saddam Hussein E esse foi o incidente que Saddam Hussein used to justify the sending of the Scuds on Israel. usou para justificar o envio dos mísseis Scud para Israel. So you can see the issue of rebuilding a new temple causes great controversy. Então vocês podem ver que a reconstrução do novo templo causa um bocado de controvérsia. In order to institute temple sacrifice, Para reinstituir o sacrifício do templo, they will need the ashes of a red heifer. eles precisarão das cinzas de um bezerro novilha vermelha. The red heifer has to be born in Israel A novilha vermelha tem que nascer em Israel
and be 3 years old e ter 3 anos de idade and be totally red. e ser totalmente vermelha. And Jewish tradition says only 9 red heifers have ever been born in Israel. E os judeus dizem que apenas 9 novilhas vermelhas já nasceram em Israel. And the next one will be the 10th, they say. E a próxima será a 10ª a nascer. And since a completely red heifer is unique, E já que uma novilha totalmente vermelha é algo singular, it is believed to be an act of God if one is provided. crê-se que será um ato de Deus se uma for suprida. And here is an example of a totally red heifer, but this one was born in Texas. Esse é um exemplo de uma novilha vermelha, só que essa aqui nasceu no Texas. And Chaim Richmond of the Temple Institute has been involved in importing and breeding these in Israel. Who? Chaim Richmond. Ok, então Chaim Richmond, do Instituto de Pesquisa do Templo, tem estado envolvido no importar de sêmen para a concepção artificial, digamos assim, de uma novilha vermelha. The Temple Mount Faithful also performs sacrifices Essa organização, os fiéis do Monte do Templo, também faz sacrifícios near the temple each year perto do templo a cada ano, in order to prepare the people of Israel for the return of sacrifices in the temple. com a finalidade de preparar o povo de Israel para o retorno do sacrifício ao templo. And here is a picture of the wall that caused the riot a number of years ago. Aqui está uma foto, deveria haver uma segunda foto, Yeah, okay, we'll go on. daquela. However, while Israel has plans to rebuild the temple, the Arabs have a different plans. Esqueçamos o que íamos dizer. Enquanto Israel tem planos de reconstruir o templo, os árabes têm planos do seu lado. It is Arafat's goal that that the Temple Mount be remodeled so they can get 250,000 Muslim worshippers on the Temple Mount at one time. É plano de Arafat reconstruir o Domo da Montanha de forma que possa acomodar 250,000 250 mil muçulmanos possam se reunir ali. And in order to accomplish this, they have been carrying on illegal construction for the last few years. E para conseguir isso, eles têm realizado um projeto de construção irregular para atingir esse objetivo. And they have been digging in the Temple Mount area in order to remove archaeological evidence of Israel's past temple. E eles têm cavado ali ao redor do monte da montanha, o Domo da Montanha, para remover evidência arqueológica do passado de Israel. While at the same time they construct a larger Muslim edifice. Enquanto eles constroem um edifício muçulmano maior. And here you have the Al-Aqsa Mosque, which is on the north end of the Temple Mount. Aqui nós vemos a Mesquita Al-Aqsa, que está no lado oriental do Domo do Templo. And they are building, go to the next one, an underground mosque where Solomon's stables used to be near the Al-Aqsa Mosque. E eles estão construindo uma mesquita subterrânea, onde costumavam ser os estábulos de Salomão para guardar os cavalos. And here's a picture of the way it looked before they started construction. E assim era a aparência antes deles começarem a construção. And they are digging out all kinds of artifacts. E eles estão escavando todo tipo de artefatos. And you can see some of the progress they've made. E dá para ver parte do progresso que eles já fizeram. And they're taking these artifacts and they're cutting them up into new stone. E eles estão pegando esses artefatos e cortando-os em formas de novas pedras. And they're building this underground mosque. Então eles estão construindo essa mesquita subterrânea. So that they can have people, 250,000 people on the Dome of the Rock. De forma que eles possam ter 250 mil pessoas no Domo da Montanha. And they're taking the artifacts and dumping them in a dump. E eles estão pegando os artefatos que não usam
e estão se livrando deles de uma forma assim, como vocês veem na foto. And many of these are artifacts that go back even to Solomon's temple. E alguns desses artefatos datam da época do Templo de Salomão. You can see here some of the columns that they have taken out. Aqui estão algumas das colunas que eles removeram. These are from the Second Temple era. São da era do segundo templo. And here's some things from the First Temple era. Aqui alguns itens da era do primeiro templo. See, in the ancient world, when they would destroy something, they would simply, leave the material there and build on top of it. Quando eles destruíam alguma coisa no mundo antigo, eles derrubavam tudo e deixavam alguma coisa e sobre isso edificavam o resto. And this is why there's artifacts from both the first and the second temple underground in this area. Por isso que há artefatos tanto do primeiro templo como do segundo templo num nível subterrâneo existentes hoje. The Sharon government has asked them to quit building because it's illegal. O Al-Sharon e o governo dele pediu que eles parassem essa reconstrução porque ela é ilegal. But they have refused to obey him because they don't make them obey him. E eles se recusaram a obedecê-lo porque eles não pensam ter que obedecê-lo. And things have especially gotten bad since when the Al-Aqsa Intifada began in October or September of 2000. Aí as coisas começaram a ficar piores quando a intifada da mesquita de Al-Aqsa começou no ano 2000. That guy has a shirt on that says Jerusalem. I thought that was interesting. Interessante que esse rapaz tem uma camiseta que diz Jerusalém. And I guess the Arabs rather fight than switch. E eu creio que os árabes eles preferem a luta ao ceder e sair da montanha. And Arafat used the Temple Mount as the rallying point for the Al-Aqsa Intifada. E Arafat usou o domo da montanha como um lugar para a intifada da mesquita Al-Aqsa. And up until the last year, only Arabs could go on the Temple Mount for a 2-year period. E até Up until a year ago. Até um ano atrás, somente os árabes podiam subir ao domo da montanha por um período de 2 anos. And the Arabs often have rallies showing that they believe that they should take over the city of Jerusalem. E é ali que os árabes têm as suas concentrações para promover a ideia que eles devem tomar conta de toda Jerusalém. In fact, they had to shut down the Orient House because of the radical Arabs. Eles tiveram que chegar ao ponto de fechar a Casa do Oriente por causa dos árabes radicais. And they were functioning, they were illegally carrying on a Arab government in Jerusalem. E eles estavam tendo um governo árabe ilegal funcionando dentro de Jerusalém. In fact, before the current war, Saddam Hussein said that he had over 1 million people who wanted to be part of the Jerusalem Liberation Army. Aliás, antes da atual guerra, o Saddam Hussein disse que ele tinha 1 milhão de pessoas que queriam fazer parte do exército de libertação de Jerusalém. In fact, when he made that announcement, aliás, quando ele pronunciou isso, it just so happened I was in Saudi Arabia. Aconteceu que nesse dia eu estava na Arábia Saudita. And read about it in the Saudi English newspaper. E li a respeito disso no jornal da Arábia Saudita que é escrito em inglês. And that's why Zechariah 12:2-3 says, I'm going to make... Okay. Oh, can you read it? Oh, yeah. É por isso que Zacarias 12, 2 e 3 diz: farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Now this is talking about events that will take place during the tribulation. Isto aqui está falando de eventos que ocorrerão durante a tribulação. But we can see that they're already building toward these events even today. Mas nós já vemos as coisas indo rumo a esses eventos nos acontecimentos dos dias de hoje. In other words, the Jerusalem problem will be such a problem. Ou seja, o problema de Jerusalém será tão grande that it'll be like a stumbling stone put in the way.
que será como uma pedra de tropeço que é posta no caminho das And pessoas. it will be such a heavy stone E será uma pedra tão pesada that anyone who tries to lift it out of the way que qualquer um que tentar removê-la do caminho will be severely injured. será severamente machucado por esse ato. In other words, the original language says they will cut their hands. A língua original diz eles haverão de cortar suas mãos tentando fazer isso. And therefore, this is why the nations will gather against Jerusalem. É por isso que as nações haverão de se juntar contra Jerusalém. Then we see that after Christ returns, there's going to be a fourth temple. E nós vemos que depois que Cristo voltar, haverá um quarto templo. That fourth temple is talked about in Ezekiel chapter 20. I'm sorry, Ezekiel chapters 40 through 48. E esse quarto templo, há referências em Ezequiel dos capítulos 40 a 48. And it will be a 1 mile square temple. E ele será um templo de 1,6 quilômetros quadrados. In fact, there's more verses describing the millennial temple. Aliás, há mais versículos que descrevem o templo milenar. There's more detail given than there was for building of Solomon's temple. Mais detalhes dados do que para a construção do templo de Salomão. There'll be a whole new priesthood called the Zedekiah priest. Haverá um sacerdócio novo chamado sacerdócio. It even says some Gentiles will also be involved in this temple. Um sacerdócio que envolverá inclusive gentios que estarão ministrando nesse templo. And it will be focus of religious worship during the millennium. E ele estará concentrado na adoração que haverá durante o milênio. But we read in Revelation chapter 21, 22, Mas nós lemos em Apocalipse 21, 22, nela não vi santuário, templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. the reason why God has a temple currently, Currently in the millennium. yes, I mean in this history, in this present heavens and earth. Ok, a razão pelo qual Deus ainda terá um templo nos atuais céus e terra Is because, as I said during the question and answer session, é porque, conforme eu disse no período de perguntas e respostas, our environment and we ourselves are polluted by sin. o nosso ambiente e nós mesmos somos poluídos pelo pecado. And so the temple teaches us Então o templo nos ensina that you can't approach God without holiness. que nós não podemos nos aproximar de Deus sem santidade. You just can't walk up to God and say, "How you doing, dude?" Não há como a gente chegar para Deus e dizer, e aí, como é que vai? God is holy and we are sinful, therefore you have to approach God a certain way. Deus é santo, nós somos pecaminosos, por isso há necessidade de nos aproximarmos dele de uma certa forma. And so the temple ritual teaches us about God's holiness. E o ritual do templo nos ensina, ministra a nós acerca da santidade de Deus. And of course Jesus Christ provided the righteousness for us. E é claro que Jesus Cristo proveu a justiça que nós precisávamos. And it is through trusting Christ's death on the cross that we can approach God. E é através do confiar na morte de Cristo por nós na cruz que podemos nos aproximar de Deus. But we still live in a world that has been affected by sin. Mas ainda vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado. And this is why Paul says in Romans 8 that the whole world groans under the curse. E é por isso que Paulo diz em Romanos 8 que a criação toda geme por causa dessa maldição. And this forms the backdrop for understanding Revelation 21. Isso nos dá o pano de fundo para entendermos Apocalipse 21, For where there will be no temple. pois não haverá santuário ali. Because the new heavens and the new earth will not be contaminated by sin. Porque os novos céus e a nova terra não serão contaminados pelo pecado. Então Deus não terá que preparar um lugar especial Where you have to go through a ritual onde você tem que passar por rituais to approach him because man is sinful and God is holy. para
abordá-lo, para ter contato com ele, porque ele é santo e nós somos pecaminosos. All unholiness will be removed into the lake of fire. Toda a falta de santidade terá sido removida para o lago de fogo. So therefore we can have fellowship with God without having to go through something like jump through the hoops of holiness, so to speak. I don't know if that. Okay. Então nós poderemos ter contato com Deus sem termos que passar pelos rituais que nos dão santidade, por assim dizer. But until then, preparations are being made by the Jews to rebuild the third temple. Mas até então, os preparativos estão sendo feitos pelos judeus para a reconstrução do templo. I forgot to tell you, for example, about an organization called the Ateret Kohanim. Eu esqueci de falar sobre uma outra organização, Ateret Kohanim. Ateret Kohanim. Right, that's a Hebrew word for priest. É a palavra hebraica para sacerdote. And they are developing a whole group of qualified priests for the next temple. Eles estão desenvolvendo um grupo de pessoas qualificadas para ministrar no próximo templo. And they are learning how to do temple sacrifice. Estão aprendendo como fazer o sacrifício do templo. And people say, well, how do we know who the priestly tribe is today? Alguém pode perguntar, como é que nós sabemos quem é a tribo dos sacerdotes hoje? It is true that Jews have lost their tribal identity. É verdade que os judeus perderam a sua identidade como tribos, except for the priestly tribe, exceto pela tribo de sacerdotes, a tribo levita. And their identity is preserved in their last names like Levitt and Cohen, etc. E a identidade deles é preservada pelo sobrenome como Levi, Cohen, etc. So they know who is from the priestly tribe. Então eles sabem quem é da tribo dos levitas. Also, many Jews believe that the Ark of the Covenant is hidden under the Temple Mount. Muitos judeus também acreditam que a Arca do Concerto está escondida debaixo do Domo da Montanha. There are 8 major theories on where the Ark of the Covenant may be. Há 8 teorias principais acerca de onde poderia estar a Arca do Concerto. The Bible doesn't require the Ark of the Covenant for the third temple to be rebuilt. A Bíblia não requer que a Arca do Concerto seja reconstruída para a existência do terceiro templo. But there is a strong Jewish tradition that the Ark of the Covenant will be found right before Messiah returns. Mas há uma teoria judaica muito forte de que a Arca do Concerto será reencontrada antes que o Messias volte. And when you listen to the Orthodox Jews today, e quando você ouve os judeus ortodoxos falando hoje, they all believe that the Ark of the Covenant is under the Temple Mount. Eles todos creem que a Arca do Concerto está debaixo do Domo da Montanha. I'm not saying I believe that. Eu não estou dizendo que eu creio nisso. But this is what they say. Mas é o que eles dizem. Because Maimonides, one of their most famous rabbis, porque um dos mais famosos rabinos existentes hoje em dia, preserves in his writings, preserva nos seus escritos, what he says is an oral tradition that goes back to the time of Solomon. A tradição oral que ele diz datar de volta aos tempos de Salomão. And they say that Solomon built tunnels underneath the Temple Mount. E eles dizem que Salomão construiu túneis debaixo do Domo da Montanha. Because he knew from prophecy that the priests would become apostate. Porque ele sabia a partir das profecias que os sacerdotes se tornariam apóstatas. And therefore he made a provision to hide the Ark of the Covenant. Então ele fez uma provisão para que a Arca do Concerto fosse escondida under the Temple Mount. Sob o Domo da Montanha. And therefore, about 65 years before the Babylonians conquered Jerusalem, então cerca de 65 anos antes dos babilônios terem conquistado Jerusalém, it is said that they hid the Ark of the Covenant in this underground compartment. Crê-se que eles esconderam a Arca do Concerto nesse compartimento que fica subterrâneo. Now, I certainly don't know if this is true or not. Eu não sei se isso é verdade ou não. But this is the consensus of Orthodox Jews today. Mas esse é o consenso dos judeus ortodoxos hoje em dia. But they cannot go under the Temple Mount area. Mas eles não podem penetrar debaixo do Domo da Montanha. Because in 1984, porque em 1984,
Rabbi Yehuda Getz tried to secretly tunnel on the Temple Mount. Certo rabino procurou escavar um túnel secretamente para chegar lá, And the Arabs heard him, e os árabes ficaram sabendo, and they came down and prevented him from digging further. e eles evitaram que ele continuasse escavando. Encontraram-no. And the Israeli government sealed up the tunnel E o governo israelita selou aquele túnel, so that we can't go there today. de forma que não se pode chegar lá hoje. So there are many interesting things about efforts to rebuild the temple that are going on in Israel today. Então há muitas coisas interessantes relativas à reconstrução do templo que estão acontecendo hoje em Israel. And they indicate that we could be near the time of these events. E elas todas indicam que nós poderemos estar vivendo dias próximos a esses futuros eventos.